vamos retornar aqui para o nosso último bloco de direito constitucional. Então a gente já entendeu a diferença principal, ou as diferenças principais entre os dois tipos de controle e como que as características, especialmente do controle concentrado, levaram os tribunais constitucionais europeus, especialmente aí a italiana, a Corte Constitucional Italiana e a alemã, o Tribunal Constitucional Alemão, o espanhol também em alguma medida, a usar a criatividade para solucionar aquele problema e a partir daí estabelecer métodos ou técnicas diferentes de decidir as questões de constitucionalidade para além de simplesmente do parâmetro é constitucional, é inconstitucional. Então, quando a gente fala de técnicas diferenciadas, são todas aquelas técnicas, como a gente viu, que se situam no espectro entre a pura inconstitucionalidade e a pura constitucionalidade. Quando a gente diferencia essas técnicas de decisão, quando a gente classifica essas técnicas de decisão, e é isso que a gente vai falar agora, da classificação dessas técnicas, é importante que vocês tenham uma coisa em mente. Classificação, a gente está cansado de saber, não existe uma classificação certa, não existe uma classificação boa ou ruim, existe uma classificação útil ou inútil. Né? A classificação que eu vou passar aqui para vocês, ela é uma dentre as classificações possíveis dessas técnicas. Então, eu não quero muito que vocês olhem para o gênero que eu estou tratando, e sim mais para a espécie, tá? Para a técnica em si. Porque alguns autores podem pegar uma dessas técnicas e colocar num outro grupo, né? Porque parte de uma premissa diferente. Isso não importa. O que importa é você saber exatamente aquele nome, aquela espécie de decisão, o que ela é, o que ela faz, o que come, como se reproduz. Sexta-feira no Globo Repórter. Então vamos lá. Então os grupos que eu vou falar aqui é só para facilitar no caderno, tá bom? Mas os autores, até seu examinador, pode chamar isso de outro grupo. É só para a gente ter uma ideia geral do porquê que a gente está classificando assim. A gente vai trabalhar as técnicas de decisão em 3 grandes grupos, que são os grupos que eu não quero que você lembre, tá bom? Que são as sentenças ou as decisões interpretativas, as decisões transitivas ou transacionais e as decisões normativas ou modificativas. Esses são os nomes que, como regra, eu não quero que vocês guardem. Por quê? Porque o seu examinador, ou o autor por quem vocês forem estudar, ele pode chamar isso daqui de outra coisa. Ou ele pode misturar as técnicas que estão dentro desses grupos em outros grupos diferentes. A premissa de classificação dele pode ser diferente. Tá? O que eu quero que vocês lembrem, isso sim, vão ser as diversas espécies que a gente vai ter aqui. Tá bom? Porque se você usa um parâmetro de classificação diferente, uma técnica que está aqui, pode ser que você coloque ela aqui, em outro grupo. Ok? Mas para facilitar no caderno, vamos trabalhar nesses 3 gêneros, tá bom? Eu vou explicar por que a gente está diferenciando dessa forma. Essa caneta aqui foi para o saco. Isso daqui agora. Tranquilo? Beleza. Então, a decisão de constitucionalidade ou a decisão de inconstitucionalidade, a gente não vai falar, porque não importa aqui. Tá bom? Não são técnicas diferentes de decisão. O Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal Federal, quando ele reconhece que uma lei ela é constitucional e arranca ela do sistema, ok, não tem novidade nenhuma. Né? São os efeitos, e aí é o controle de constitucionalidade que vocês já estudaram com os outros professores. Quando ele reconhece a constitucionalidade, também não tem diferença, tá bom? Declarou a constitucionalidade, efeitos erga omnes, vinculantes, etc, etc, etc. Não tem diferença. O que a gente precisa diferenciar são as técnicas, de novo, que se situam no meio daquele espectro. Bom? Que vão ser essas técnicas diferenciadas aqui. Sentenças interpretativas. O que são sentenças interpretativas? Então coloca assim, ó. Esse gênero de decisões interpretativas
e é por isso que a gente está classificando nesse grupo, são aquelas decisões cujo juízo de inconstitucionalidade, são as decisões cujo juízo de inconstitucionalidade recai sobre a norma e não sobre o texto. Recai sobre a norma e não sobre o texto. As sentenças ou as decisões interpretativas, elas são aquelas cujo juízo de inconstitucionalidade recai sobre a norma e não sobre o texto. O texto da lei fica intacto. A norma é que é objeto do juízo de inconstitucionalidade. Como assim? Isso parte de uma premissa que é a separação entre texto e norma. Essa daqui, na verdade, é a primeira grande sacada dos tribunais constitucionais europeus, óbvio, com fundamento doutrinário e tudo mais, para fugir daquela sinuca de bico de ter que expulsar a norma, a lei inteira do sistema. Como assim? Quando eu disse para vocês que algumas leis, por exemplo, elas podem dar margem a mais de uma interpretação possível e que só algumas, ou quase todas, ou uma dessas interpretações é inconstitucional e todas as outras são constitucionais, como é que o tribunal faz para julgar inconstitucional uma interpretação da lei? Como que se constrói esse raciocínio? Para dizer que essa interpretação é inconstitucional, e aí, no modelo europeu tradicional, essa decisão tem efeitos erga omnes, por exemplo, e eu permaneço com a lei no sistema mesmo assim, o texto da lei no sistema, fazendo essa distinção que alguns autores, como Miller, Canotilho, vão fazer entre texto e norma. O que é texto e o que é norma? O texto é o enunciado da lei, é a gramática, né? É a redação da lei, é o dispositivo legal, é o enunciado da lei. O texto é o dispositivo, é o enunciado. É a formulação daquela lei. É o artigo, é o parágrafo, é o inciso, é a linha, ok? E a norma? A norma é esse texto interpretado. Eu pego o texto frio, o texto cru, o enunciado, o dispositivo, o artigo 30 do Código Civil, e eu interpreto esse artigo. Eu extraio desse enunciado um comando, eu extraio desse enunciado uma norma. E olha que coisa maravilhosa. Um mesmo enunciado, um mesmo dispositivo, um mesmo texto, ele pode, ao mesmo tempo, e sem que isso implique loucura de quem está interpretando, dar margem a várias normas diferentes. Porque a cada comando, a cada interpretação que eu extrair daquele enunciado, é uma norma. Ok? Então, imagina uma lei X que, interpretada, dá margem à norma 1, à norma 2 e à norma 3, por exemplo. São normas que eu extraí de um dispositivo, de um enunciado legal. Quando o Tribunal Constitucional julga isso, ou usa de uma sentença interpretativa para resolver o problema da interpretação inconstitucional que eu estou dando a essa lei, o que ele faz é o seguinte, vou colocar aqui maior, tá? Quando o Tribunal Constitucional julga uma, duas, enfim, mais interpretações dessa lei inconstitucional, como que ele resolve o problema? Para manter a lei X do sistema, para tirar a interpretação inconstitucional, sem retirar a lei X do sistema. Como que ele faz isso? Simples. O que ele julga inconstitucional não é o enunciado legal, não é o dispositivo legal, não é o texto, não é a lei. O que ele julga inconstitucional é a norma.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 interpretações possíveis daquela norma. Ele julga elas constitucionais ou ele julga elas inconstitucionais, por exemplo. O texto permanece intacto. Ele só diz como a norma deve ser interpretada para que ela seja ou não seja inconstitucional. Ok? Essa é a ideia por trás das sentenças interpretativas. Que espécies, que técnicas de decisão a gente tem com essa característica interpretativa? Duas. A primeira técnica é a técnica da interpretação conforme. Essa está no artigo 28, parágrafo único. Lembra? Interpretação conforme a Constituição é a primeira sentença interpretativa. Coloca assim, ó. Interpretação conforme é uma decisão de constitucionalidade. É uma decisão de constitucionalidade pela qual o tribunal declara a lei constitucional desde que, grifa esse desde que, interpretada de determinada maneira. É uma decisão de constitucionalidade pela qual o tribunal declara a lei constitucional desde que interpretada de uma determinada maneira. Como assim? Imagina que você questiona no controle de constitucionalidade essa interpretação da lei. Supremo, essa interpretação da lei ela é inconstitucional. O Supremo fala não. A lei ela é constitucional desde que você interprete dessa maneira. Não tem problema nenhum. Perceba, se o Supremo faz isso, ele está dizendo que todas as outras interpretações são inconstitucionais? Não necessariamente. Ok? A gente vai melhorar um pouquinho essa ideia daqui a pouquinho, tá? Mas a princípio, o conceito de raiz da interpretação conforme é esse. Ela é uma decisão pela qual o Supremo ele rejeita a ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, desde que a lei seja interpretada de determinada maneira. Então, essa é uma decisão de constitucionalidade. Ela não invalida a interpretação, ela valida a interpretação. Então, se você interpretar conforme a Constituição, se você interpretar desta ou destas maneiras, a lei ela é constitucional. Ok? Tranquilo? Qual que é o oposto disso? Né? Qual que é a outra técnica relacionada? É a chamada, que também está no artigo 28, parágrafo único, declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Declaração parcial de inconstitucionalidade ou de nulidade sem redução de texto. Aqui, o que nós temos é uma sentença ou uma decisão de inconstitucionalidade pela qual o tribunal declara a lei inconstitucional. Na verdade, ele declara, melhor dizendo, né? Pela qual o tribunal declara uma ou mais interpretações da lei inconstitucionais. É uma decisão de inconstitucionalidade pela qual o tribunal declara inconstitucional uma ou mais interpretações da lei.
Aqui, o raciocínio é um pouquinho diferente. A questão chega até o Supremo. O Supremo diz, então, essa e essa interpretação da lei é inconstitucional. Portanto, eu estou declarando a inconstitucionalidade parcial dessa lei sem reduzir o texto. A lei pode continuar do jeito que é no sistema. O que é inconstitucional é essa e essa interpretação. Essa daqui não tem problema. A terceira... Aí você fala para mim, mas poxa, não é a mesma coisa? Porque no primeiro ele declara constitucional desde que interpretada de certa maneira. Ora, então quer dizer que as outras são inconstitucionais. Não necessariamente. Porque às vezes o Supremo, ele não teve naquele determinado caso contato com todas as interpretações possíveis da lei. Aqui vale uma observação. Há quem entenda que essas duas técnicas de decisão, a interpretação conforme e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, são, no fundo, a mesma coisa. O Supremo trata elas meio que como sinônimo, tá? Qual foi? Calma aí. Deixa eu ver se eu tenho um número aqui. Não tem, mas prometo que eu vou achar aqui até o final da aula e já passo para vocês. O julgado, né? Mas o Supremo trata essa decisão, essas duas decisões, como sinônimos. Ou já tratou essas duas decisões como sinônimos exatamente por conta dessa peculiar característica que a gente tem no nosso sistema, que é o efeito erga omnes da declaração de constitucionalidade. Quando você tem uma decisão como a interpretação conforme, que julga uma determinada interpretação constitucional, isso tem efeitos erga omnes, a mensagem que você pode estar passando a contrário senso é que a lei ela só seria constitucional se interpretada de determinada maneira. A gente não falou? Ela é constitucional desde que interpretada de certa maneira? Para a doutrina majoritária, existe diferença entre essas duas técnicas. Qual que é a diferença principal? É que eu acabei de falar. A interpretação conforme, ela é uma decisão de constitucionalidade. O Supremo, ele julga constitucional certa interpretação. Pode ser até que na mesma decisão, ele diga, essa interpretação é constitucional, essa interpretação é inconstitucional. Ok? Pode ser até que ele faça isso. Mas, na sua essência, interpretação conforme é rejeitar um incidente de inconstitucionalidade. Lembra? Controle europeu, tradicional, chega um incidente, eu rejeito se eu interpretar de determinada maneira. Ok? E declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, eu aceito, mas invalidando uma determinada interpretação da norma. Tranquilo? Pegou a sutileza? Gente, isso aqui é mega complexo. A doutrina vai se degladiar a respeito das diferenças entre essas duas técnicas, mas tem uma sutileza aqui nas duas técnicas que não é pacífico, obviamente, mas que alguns autores reconhecem que vai deixar um pouco mais clara essa diferença. E na prática? Né? E na prática? Que diferença faz se eu falo que a interpretação conforme ou se eu falo que a declaração parcial de novidade sem redução de texto? Se no fundo... Desculpa. Se no fundo... Perdão. Se no fundo, deixa eu ver se quebrou o copo do Star Wars. No fundo, o que o Supremo está fazendo aqui, o que o Tribunal Constitucional está fazendo aqui, é dizer que certa interpretação é constitucional e certa interpretação é inconstitucional. Ok? Na prática, isso faz diferença? Isso faz uma tremenda diferença, que alguns autores reconhecem. Tá? Por exemplo, quando você diz que a interpretação conforme... Veja, isso que eu vou falar agora não é pacífico, tá? E nem é aplicado na prática. Por que não é aplicado na prática? Porque, de novo, a gente não tem no Brasil uma sistematização das técnicas. O Supremo, no fundo, acaba chamando quase tudo de interpretação conforme. Então, lembra que eu falei do legislador negativo? Que o Supremo muitas vezes fala que ele é legislador negativo, que ele não pode ser criativo, que ele não pode adotar uma postura... Né? Não pode adotar, por exemplo, sentenças aditivas, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, não é bem assim, tá?
Ele adota muitas sentenças aditivas. Só que ele não chama de sentença aditiva. Ele chama de interpretação conforme. Porque tudo é interpretação conforme. Né? Então, esse é o grande problema de você não ter uma sistematização desse tipo de coisa e de você não... Porque a partir do momento que o Supremo chama tudo de interpretação conforme, independentemente da técnica efetivamente que ele está utilizando, ele pega o ônus argumentativo que envolve prolatar uma decisão, por exemplo, como uma decisão aditiva, que a gente vai ver que é extremamente intensa, e não se importa muito com os requisitos necessários para a prolação de uma decisão assim. Então, eu pego uma sentença aditiva, veja, olha o perigo que isso é. Eu pego uma decisão do tipo aditivo, que é uma decisão intensa, que é uma decisão que mexe com arranjos institucionais, é uma decisão que mexe com legitimidade democrática para criar norma em sentido positivo. Eu adoto uma decisão desse tipo, mas eu não chamo de decisão aditiva. Eu chamo de interpretação conforme. Eu perco a oportunidade de estabelecer limites para decisões aditivas. Porque eu finjo que eu não adoto, mas eu adoto na prática. Então eu perco o ônus argumentativo, eu não tenho mais ônus argumentativo nenhum, eu não tenho que justificar por que eu estou usando uma decisão aditiva, porque não é uma decisão aditiva, é uma interpretação conforme. Mentira, é uma decisão aditiva. Então, não ter uma sistematização disso no Brasil é extremamente prejudicial, porque primeiro você bagunça o sistema, né? Você não tem rigor metodológico para dizer o que é o quê, que tipo de decisão você está adotando. E você não tem critério. Você pega qualquer tipo de decisão e chama de interpretação conforme. E não é uma interpretação conforme. Percebe? Então, a importância de sistematizar e classificar as decisões reside mais ou menos nisso. Na necessidade de você fazer com que o Tribunal Constitucional, ou o Supremo Tribunal Federal, ou o órgão que exerce o controle, ele tenha minimamente o ônus de fundamentar o porquê está utilizando uma decisão aditiva, substitutiva, de declaração sem pronúncia de nulidade, por exemplo, etc, etc. Ok? Ah tá, mas tudo isso para falar o quê? Qual é o efeito prático diferente, importante que a gente tem aqui? Se você faz essa distinção entre interpretação conforme e declaração parcial de nulidade sem redução de texto, ora, se a interpretação conforme é uma decisão de constitucionalidade e a declaração parcial de nulidade é uma decisão de inconstitucionalidade, imagina, por exemplo, que chega uma questão no controle difuso para a terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Controle difuso, tá? Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Chega uma questão envolvendo a interpretação de um determinado dispositivo legal. Se a terceira Câmara do Tribunal profere uma decisão de interpretação conforme a Constituição, que é uma decisão de constitucionalidade, ele não está invalidando interpretação nenhuma, ok? Ele está simplesmente reconhecendo que determinada interpretação é conforme a Constituição. Se ele profere uma decisão desse tipo, precisa de reserva de plenário? Sim ou não? Reserva de plenário, ou seja, mandar para o órgão especial ou plenário do tribunal, ela é exigível quando? Artigo 97 da Constituição, quando você tem uma decisão de inconstitucionalidade. Ou seja, se você reconhece a constitucionalidade de uma interpretação sem invalidar nenhuma outra, isso é importante, essa decisão ela é uma decisão de constitucionalidade. Não está, como regra, sujeita à reserva de plenário. Se, por outro lado, você invalida a norma 1, invalida a norma 2, é uma decisão de inconstitucionalidade que deveria exigir reserva de plenário. Isso que eu estou falando para vocês é pacífico? Não. Isso que eu estou falando para vocês é posicionamento tranquilo da jurisprudência? Não, porque, como eu falei, a jurisprudência muitas vezes nem distingue uma da outra. Mas alguns autores reconhecem essa diferença prática importante entre um instrumento e outro. Perceba a importância de você sistematizar. Você pode ter regimes jurídicos diferentes para uma técnica e para outra. Ok? Tranquilo até aqui? Beleza? Vamos falar de sentenças transitivas. Achei o julgado, tá?
o julgado que o Supremo fala que é tudo igual. Representação de inconstitucionalidade 1417. Prometi, né, que eu encontrava o número até o final. Certo? Representação de inconstitucionalidade 1417. O legislador tem parte de culpa nisso, viu? Porque você pega o artigo 28, parágrafo único, que fala da interpretação conforme, da declaração parcial de nulidade sem redução de texto, o que ele fala? Nada! Ele não diferencia uma técnica da outra. Ele fala, então, a decisão de inconstitucionalidade e de constitucionalidade, inclusive a interpretação conforme e a declaração parcial de nulidade, tem efeitos erga omnes vinculantes. Mas o que é uma coisa e outra? Quando que você usa, quando você não usa? Por isso que muitos autores, o professor André Ramos Tavares e uma série de outros autores, defendem a necessidade de a gente ter um código de processo constitucional. Você precisa ter não só leis que falem de ações diretas, mas você precisa ter sistematização, porque o controle de constitucionalidade, a justiça constitucional, ela tem uma metodologia de decisão muito peculiar, diferente do processo civil, diferente do processo penal, enfim, que exige exige categorias próprias, né? Um código de processo constitucional fosse uma boa oportunidade para a gente destrinchar as técnicas de decisão possíveis. Enfim, sentenças transitivas. O que a gente chama de sentença transitiva ou transacional, por que transacional? Porque ela, entre aspas, transaciona com a supremacia constitucional. Ela é aquela que, digamos assim, entre aspas, ela brinca um pouco com os efeitos da inconstitucionalidade. Qual que é o efeito de reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei no Brasil? No Brasil, tá? Não no mundo inteiro. O Supremo reconhece a inconstitucionalidade da lei. Efeito, regra. Vinculante, erga omnes e ex tunc, retroativo, ok? Isso é o que manda a teoria da nulidade da lei. Se a lei ela é inconstitucional desde sempre. Dizer que uma sentença é transacional é quando ela manipula, manipula não é bom porque a gente vai usar manipulativa depois, mas quando ela transaciona, ela negocia com essas características. É como se ela negociasse, com todas as aspas do mundo, com a supremacia constitucional. Ora, se a Constituição é suprema, a lei deveria ser inconstitucional, ponto, sim, acabou. Não tem o que discutir, sai do sistema e ponto. Mas nem sempre esse é o melhor caminho. Talvez razões de segurança nacional, interesse, etc., justifiquem que a lei permaneça no sistema por mais algum tempo, ou mesmo para sempre. Tipos de sentenças transacionais, agora sim que é o mais importante, tá? Primeira, são as chamadas sentenças ou declarações de inconstitucionalidade, declaração de inconstitucionalidade sem efeito ablativo. Declaração de inconstitucionalidade sem efeito ablativo. Declaração de inconstitucionalidade sem efeito ablativo. Seu examinador pode chamar essa decisão aqui, também, é a mesma decisão, tá? De declaração de incompatibilidade. Declaração de incompatibilidade. Ou também, ele pode chamar isso daqui de declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. O que é essa decisão? Vamos começar com um exemplo, fica mais fácil de entender. Imagina o seguinte: uma determinada lei, X, ela estabelece um benefício previdenciário, por exemplo. Benefício previdenciário que beneficia o grupo A. O grupo A. Pense num grupo qualquer de pessoas. Homens, mulheres, idosos, crianças, enfim, etc. Beneficia o grupo A. Mas não beneficia o grupo B. Só que o grupo B, você pode falar para mim, não, mas faz sentido. Imagina, por exemplo, um benefício previdenciário em favor de idosos, de um modo geral. Faz sentido que exista um benefício previdenciário para idosos.
né? Situação de vulnerabilidade e tal. Mas imagina que seja um benefício previdenciário para idosos, sei lá, que morem para cima da Marginal Tietê. Faz sentido? Nenhum. Né? Eu quero dizer o seguinte, pode ser que esse grupo B ele esteja na mesma situação fático-jurídica que o grupo A. Ou seja, não havia um critério razoável de discriminação entre o grupo A e o grupo B. A lei ela não podia ter feito essa discriminação entre o grupo A e o grupo B. Portanto, essa lei viola a isonomia. Certo? E se o grupo B está na mesma situação do grupo A, não tem aquele critério razoável de descrime, eles deveriam ser contemplados pela mesma lei, e o grupo B não foi, essa lei viola a isonomia. Ok? O que você pode fazer com a lei nesse caso? Primeira alternativa, assim, pá, na lata. Lei é inconstitucional, viola a isonomia, acabou a lei. E o grupo A? Se fudeu. Perdeu o benefício. Você concorda que essa saída, embora justificável, porque fez o raciocínio, a lei é inconstitucional, violou a isonomia, não tem que estar no sistema, então sai do sistema. Mas você concorda que ela traz efeitos mais deletérios, ela traz efeitos mais prejudiciais do que se eu mantiver essa lei no sistema, beneficiando o grupo A? Porque veja, o grupo A tem culpa? Não tem, né? O problema é o grupo B não ter sido contemplado pela lei. Uma saída possível, que alguém pode falar, é contempla o grupo B, então. Né? Mas aí você tem problemas orçamentários, você tem problemas bastante sensíveis. Né? O legislador, quando aprovou o orçamento, não previu o orçamento para o grupo B. Imagina que o grupo B seja gigantesco. A torcida do Flamengo foi. Complica. Uma saída possível, que a Alemanha gosta muito de fazer, é usar a declaração de inconstitucionalidade sem efeito ablativo. O que é isso? É dizer, olha, essa lei é inconstitucional. Ela é inconstitucional, porque viola a isonomia. Ela é inconstitucional. Mas eu não posso pronunciar a nulidade dela, eu não posso tirá-la do sistema, porque tirá-la do sistema é mais prejudicial do que mantê-la no sistema. Por isso que essa decisão é uma declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Por isso que é uma declaração de mera incompatibilidade. Eu digo que essa lei ela é incompatível com a Constituição, mas eu não aplico o efeito natural da inconstitucionalidade, que é a expulsão da norma do sistema. Percebeu? Como ela negocia com a supremacia constitucional, ela permite que a lei fique no sistema. Para que ela vale, então? Ela vale dizendo, olha, legislador, você cagou aqui, filho. Precisa consertar. Eu não posso fazer nada porque eu não vou prejudicar o grupo A. Mas, ó, eu, Tribunal Constitucional, Poder Judiciário, estou declarando que você errou. É mais ou menos o efeito da declaração da mora na omissão legislativa. Eu declaro que o legislador, e talvez isso gere uma pressão política ao parlamento para que ele atue para corrigir essa inconstitucionalidade. O que eu estou dizendo é, existe um vício no sistema. Eu, Tribunal Constitucional, não posso resolver porque estou amarrado aqui. Mas isso move as forças políticas para que elas provoquem o parlamento a mudar a lei. Percebe? Tem um impacto minimamente político. Mas juridicamente a lei permanece no sistema. Tranquilo? Podemos seguir? Próxima sentença transacional. Declaração de inconstitucionalidade. Declaração de inconstitucionalidade. Vou abreviar, tá? Declaração de inconstitucionalidade com ablação diferida ou datada. Declaração de inconstitucionalidade com ablação diferida ou datada. Que decisão é essa com esse nome tão horroroso? Modulação de efeitos. É o que a gente tem no artigo 27. Declaração de inconstitucionalidade, ablação. O que é ablação? É esse ato de tirar a norma do sistema. É esse efeito ablativo da lei. Eu arranco a norma do sistema.
diferida, eu postergo isso para momento posterior. Ou datada, eu não faço ela retroagir desde o início da lei, eu estabeleço um marco aí no meio do caminho a partir de quando essa decisão produz efeitos. É a brincadeira da modulação de efeitos. Ok? Exemplo. O exemplo mais tradicional é a ação direta de inconstitucionalidade 2240, que tratou da criação de municípios, na verdade da criação do município de Luiz Eduardo Magalhães, que foi criado sem que houvesse uma lei complementar federal, que a Constituição exige, regulando o procedimento de criação de municípios. O Supremo julgou inconstitucional a lei que criou esse município de Luiz Eduardo Magalhães, porque não foi observado o procedimento que a Constituição previu. Mas e aí? Ele tira o município, a lei que criou o município do sistema, e o que eu faço com esse município? Tem servidores nesse município. Tem tributos que esse município cobra. Tem pessoas que estabeleceram negócios jurídicos com esse município. O que eu faço com o maldito do município de Luiz Eduardo Magalhães? Deixa ele lá. Exatamente. Ou, como o Supremo fez, ele datou, ele diferiu a ablação. Ele falou, Congresso, você tem 2 anos. Tá? É inconstitucional. Você tem 2 anos para resolver o problema. Que problema? Edite a lei complementar federal e resolva aqui a situação. O que o Congresso fez? Fez isso? Mais ou menos. Ele fez uma emenda constitucional falando que a criação do município de Luiz Eduardo Magalhães e de tantos outros era constitucional. A emenda constitucional 57. Ou seja, ele não editou a lei complementar federal, mas ele solucionou o problema. E de fato solucionou. Do ponto de vista constitucional, ele resolveu o problema. Deixou de ser inconstitucional o município de Luiz Eduardo Magalhães. Por quê? Porque ele mudou o parâmetro, né? Mudou a Constituição. Enfim, coisas da relação Congresso-Supremo. Ok? Mas é a modulação de efeitos, tá bom? Lembra aqui que são 2/3 dos ministros para fazer modulação no caso do Brasil. Isso que é legal, tá vendo? Se você diferencia a técnica, você pode, por exemplo, no Código de Processo Constitucional, estabelecer quórum diferenciado para técnica, para determinada técnica. A gente vai ver sentença apelativa, espero que dê tempo. Se não der, eu prometo que a gente faz aqui um esquema, uma aula extra, algum dia da vida, enfim. Mas é uma sentença tão intensa, ela é tão, sabe, ela é tão... Eu sou apaixonado, eu tenho muito mestrado, mas é uma sentença tão importante do ponto de vista da técnica constitucional e ao mesmo tempo tão polêmica por mexer nos arranjos entre judiciário, no caso do Brasil, e legislativo, que faria todo o sentido do mundo que um Código de Processo Constitucional, que a Constituição previsse que para a aprovação de uma sentença aditiva, se eu parto da premissa de que ela é possível, fosse necessário um quórum de 3/4, 2/3, 4/5, 3/5, sei lá, para diferenciar simplesmente da pura e simples declaração de inconstitucionalidade, porque ela tem um elemento a mais que a gente vai ver daqui a pouco. Enfim, mas eu sou um fã da sentença aditiva. Próxima técnica. Sentenças apelativas. Sentenças apelativas. Deixa eu ver aqui qual é o som. Sentenças apelativas. Seu examinador pode chamar essa sentença, ou essa técnica, de declaração de norma, entre aspas, ainda constitucional. Ou ele pode chamar essa técnica de constitucionalidade provisória. Mas o nome mais comum é de sentença apelativa ou decisão apelativa. O que é isso? Aqui o tribunal ele faz um apelo ao legislador. Ele fala: ô legislador, presta atenção. Essa lei, ela é constitucional. Ok?
por enquanto, ela está caminhando para a inconstitucionalidade. Ela ainda é constitucional. Essa norma, ela ainda é constitucional, mas provisoriamente. Ela está caminhando para a inconstitucionalidade. Ela é inconstitucional hoje? Não. Mas um dia, em breve, ela será inconstitucional. Portanto, eu apelo para que você, legislador, perceba isso e tome as devidas providências em tempo oportuno. Por que isso é uma técnica diferente de decisão? Na verdade, ela é mais uma técnica de diálogo interinstitucional entre o Tribunal Constitucional e o Parlamento. São mecanismos que alguns autores gostam de chamar de diálogo institucional, diálogo interinstitucional. É uma forma do Tribunal Constitucional contribuir para a atividade do Parlamento. Casos legais envolvendo a Defensoria Pública que dão ensejo a essa técnica, veja, essa técnica está no rol do artigo 27 e 28? Não está. O Supremo usa. Quer exemplos? HC 70154. Questão envolvendo prazo em dobro no processo penal. Defensoria Pública, vocês vão ver, tem prazo em dobro, certo? Artigo 128, inciso 1º da Lei Complementar 80 de 94 e agora, previsão expressa no Código de Processo Civil. Tá. O que acontece? Agora está no Código de Processo Civil, né? Mas antes estava só na Lei Complementar 80 de 94, porque a Defensoria, em qualquer processo, em qualquer grau de jurisdição, tem prazo em dobro em intimação pessoal. Vocês vão ver o quanto é legal isso daí. Sério. Se tem uma coisa que eu gosto, que resolve a vida, é a intimação pessoal em prazo em dobro. Puxa, que alegria. Olha, no dia que eu falei, nossa, tem prazo em dobro, que maravilha. Né? Se tem uma coisa que a gente ama, assim, a gente fala com gosto, é o diálogo do prazo em dobro. Isso vai salvar a vida de vocês. Mas enfim, houve uma discussão a respeito da constitucionalidade do artigo 128, inciso 1º, da Lei Complementar 80 de 94, que estabelece o prazo em dobro para a Defensoria Pública no processo penal. Ou seja, se no processo penal, esse prazo em dobro seria constitucional. Por quê? Porque o Ministério Público não tem o prazo em dobro no processo penal. E aí, surgiu uma discussão a respeito da possível inconstitucionalidade por violação à igualdade, por violação à paridade de armas. Veja, o Ministério Público alegando violação à paridade de armas porque não tem prazo em dobro no processo penal. Tudo bem. O caso chegou até o Supremo Tribunal Federal no HC 70154. O que o Supremo disse? O Supremo disse que, de fato, essa norma ela é constitucional hoje. Mas ela tem uma carinha aí que viola a isonomia. Que quer dizer que, quando a Defensoria estiver instalada adequadamente, estruturada em todas as comarcas, em todos os cantos do Brasil, quando ela estiver aparelhada a ponto de poder, entre aspas, tá? Para ficar gravado, né? Competir em igualdade de condições com o Ministério Público, por exemplo, quando ela estiver adequadamente aparelhada, porque o prazo em dobro ele surge basicamente para isso, né? Para suprir uma desestruturação natural da Defensoria Pública nesse momento inicial da sua criação, pós-88. Ou, não criação exatamente, né? Mas a sua previsão constitucional pós-88 de ampla, né? Desse monopólio, digamos assim, monopólio não é bem a palavra, mas dessa prevalência ou dessa... monopólio da prestação da assistência jurídica integral para as pessoas hipossuficientes. Ora, se a Constituição ela quer esse tipo de atuação da Defensoria Pública, é natural que você está ampliando a gama de atribuições da Defensoria, e faz sentido que num primeiro momento, especialmente porque em 88 boa parte das Defensorias Públicas sequer instalada estava, faz sentido que nesse primeiro momento seja aquele caos. Né? Enquanto a Defensoria não se estruturar, o prazo em dobro é constitucional. Quando ela estiver ok, sabe-se lá Deus quando isso vai acontecer, esperamos que em breve, sinceramente, o prazo em dobro será inconstitucional.
Ok? Decisão apelativa. Outro exemplo, também relacionado à Defensoria Pública e ao Ministério Público, de novo, é o recurso extraordinário 147.776, daqui de São Paulo. Mesma coisa, tá? Envolvendo constitucionalidade, ou, na verdade, aqui a constitucionalidade é do artigo 68 do Código de Processo Penal, que prevê a ação civil ex delito, a ação civil que decorre da prática do delito, e dá ao Ministério Público a prerrogativa, a atribuição de propor essa ação civil ex delito. E o argumento aqui é qual? Ora, se a parte é hipossuficiente, quem tem que propor ação civil ex delito é a Defensoria Pública, porque a Constituição de 88 estabeleceu a Defensoria Pública como responsável pela defesa dos interesses civis ou não das pessoas hipossuficientes. Faz todo sentido. De novo, o Supremo entendeu que o artigo 68 do Código de Processo Penal ainda é constitucional até que a Defensoria Pública esteja aparelhada nos lugares, especialmente naqueles lugares onde tem Ministério Público e não tem Defensoria Pública. Ok? Quando nós estivermos em todas as comarcas aparelhados bonitinhos, aí o Ministério Público não poderá mais ajuizar ação civil ex delito em favor de pessoas hipossuficientes, porque a prerrogativa, de fato, pela Constituição de 88, é da Defensoria Pública. Tá bom? 2 exemplos de sentenças apelativas. Última sentença transacional. Sentença de aviso. Sentenças de aviso. Ou, o examinador pode chamar isso daqui de prospective overruling. Prospective overruling. Tem 2 R's aqui. Prospective overruling. O que é isso? Mudança de jurisprudência, tá? Sentença de aviso é uma mudança de jurisprudência. Como assim? O Tribunal Constitucional, ele avisa para o Parlamento, de um modo geral, e até para a sociedade como um todo, que ele mudou a sua jurisprudência. Embora essa decisão, como regra, ela não valha para aquele caso. Por isso que ela é uma sentença transacional. Ele diz o seguinte, olha, a lei, ela é, de fato, inconstitucional. Daqui para frente. Para esse, quer dizer, daqui para frente não, para frente. Porque nesse caso aqui, eu vou considerá-la constitucional, por exemplo. Por que ele faz isso? Ele geralmente é por uma questão, digamos assim, de boa-fé jurisprudencial. É porque até agora o tribunal tinha decidido pela constitucionalidade. Aí, de repente, o tribunal mudou de entendimento. Passou a entender que a lei ela era inconstitucional. Para não pegar as pessoas de surpresa, para não pegar o parlamento de surpresa, por exemplo, ele adota uma sentença de aviso. Ele fala, ok, vou decidir que é constitucional, mas já fica avisado. No próximo, ou depois de tal tempo, passarei a decidir pela inconstitucionalidade. Por exemplo. Quer um exemplo em que isso aconteceu no Brasil? Recurso extraordinário 630.733. Aqui se discutia a validade da chamada, a validade da segunda chamada para o teste de aptidão em concurso público. Então, por exemplo, o camarada vai fazer o concurso público, não participa do teste de aptidão por alguma razão. Algumas decisões algumas decisões das instâncias inferiores decidiam que era válida, portanto, essa segunda chamada, ou seja, ele tinha um direito, digamos assim, a ser novamente chamado para fazer o teste de aptidão quando, por alguma razão, enfim, específica, justificada, ele não tivesse comparecido no primeiro. O Supremo, nesse caso aqui, disse o seguinte, olha, passarei a decidir de outro modo. Neste caso aqui, como eu já vinha decidindo pela validade, pela constitucionalidade disso, decidirei esse caso como sendo válida
a segunda chamada para o teste de aptidão. Por quê? Especialmente porque, nesse caso, o indivíduo ele passou no concurso, efetivamente, com base numa decisão liminar. Então, se ele julga que inválido, ia causar uma lambança naquele certame, naquele concurso público, danada, porque ele está no concurso porque uma liminar permitiu que ele fizesse o teste de aptidão. Aí, se o Supremo vem aqui e caça isso, especialmente nesse caso, e veja, uma liminar proferida com base em decisões anteriores do Supremo. Aí o Supremo vem nesse recurso extraordinário e muda a jurisprudência, entendeu? São essas as razões que levam a Corte a proferir uma sentença de aviso, por exemplo. É o anúncio de uma mudança jurisprudencial. Tranquilo? Beleza? Passo um traço. Sentenças normativas agora. Como é que a gente negocia isso aqui? São 10h30 da noite. Vocês querem fazer mais um pouco? Ou vocês querem interromper e a gente faz depois um plus, uma aula paralela?